Água Educast, o podcast para mergulhar na gestão de recursos hídricos. Episódio 4, Educação Ambiental voltada à gestão da água. O termo educação ambiental surgiu em 1965 durante a Conferência de Educação da Universidade de Keele, na Grã-Bretanha, no momento em que vários setores da sociedade se preocupavam com os rumos que a humanidade estava traçando em relação à pauta ambiental em meio à ocorrência de tantas catástrofes. Bom, qualquer semelhança com o momento atual é mera coincidência, ou não? Bom, o fato é que temos aqui, o termo foi evoluindo conforme o debate ambiental se ampliava mundo afora. E com a aprovação aqui do Brasil das políticas estaduais e Federação de Gestão de Recursos Hídricos, uma nova abordagem à educação ambiental foi se consolidando. Exatamente. A educação ambiental voltada à gestão de recursos hídricos pretende formar cidadãos mais críticos e conscientes quanto à pauta da água. E hoje nós vamos receber duas convidadas que sabem bem sobre este tema, que já vocês vão descobrir quem são. Eu sou Murilo Santana. E eu sou a Ana Ardito. E esse é o Água Educast. O Água Educast é composto por 7 episódios de áudio compilados junto a outros materiais de apoio, com sugestões de leitura e vídeo no material didático em PDF que você recebeu. Primeiro, ouça cada episódio. Depois, acesse o material complementar indicado pelo ícone de livro para conteúdo textual e o de uma filmadora para acessar tutoriais de vídeo. Para ouvir cada um dos episódios, clique no ícone de microfone. O Água Educast é uma produção do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, o Proficiamb, pela Universidade de São Paulo, em conjunto com o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o consórcio PCJ. Essa iniciativa é resultante da pesquisa de mestrado intitulada Vozerio da Água, o uso de podcasts para ensino e aprendizagem sobre gestão de recursos hídricos. Gente, o tema é complexo, mas motivador. Afinal de contas, é essencial para a vida e educar também é fundamental para a construção de uma cidadania consciente. Para essa mesa de debates e discutirmos a importância da educação ambiental voltada à gestão das águas, vamos contar com a participação de duas convidadas super especiais, tá? A primeira delas é uma das caras da educação ambiental nas bacias PCJ, no interior aqui de São Paulo. Ela é coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental dos Comitês PCJ, Ana Lúcia Floriano Rosa Vieira. A Ana Lu, bem-vinda, Ana Lu, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço essa mesa e esse tema que, de fato, me empolga bastante. Eu sou sempre muito entusiasmada, sou pela educação ambiental. E a nossa outra convidada é a Superintendente Adjunto de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às Agências Infranacionais de Regulação de Saneamento Básico, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, e já foi responsável também pela área de capacitação da agência, né? E também trabalhou já 15 anos com educação ambiental no Ministério do Meio Ambiente, estamos falando aqui de Renata Rosendo Maranhão. Muito bem-vinda, Renata. Olá a todos que nos escutam, espero que esse bate-papo possa contribuir com o trabalho de vocês e agradeço a oportunidade e gostaria de parabenizar pela iniciativa, né? Nesse ano em que comemoramos 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, é um presente contarmos com experiências como essas. Obrigada, Renata. Gente, estou ansiosa, então vamos começar. Vamos lá. Para começar, qual é o papel da educação ambiental na gestão de recursos hídricos? Como que ela pode contribuir para a preservação e o uso sustentável da água? Ana Lu, o que você acha? Eu daria um passinho atrás, né? E diria qual o papel da educação ambiental. Porque a educação ambiental tem várias facetas. E ela vai se adequando ao tema que se quer abordar. Então, existem princípios básicos. Eu sempre costumo dizer, ou melhor, eu gosto de validar a questão de que a educação ambiental é ciência, antes de mais nada. Então, existe um caráter científico da educação ambiental. E dentro desse caráter científico, que traz metodologias, é que entra as educações ambientais, né? Que é uma prática que existe
eu também costumo muito falar sobre isso, educações ambientais. Tem um artigo do Sandro Tons, que é um querido amigo meu, mestre, que ele diz, educações ambientais, às vezes mais educação, às vezes mais ambiental. Então, o que implica nisso é o caráter que se dá a esse tipo de ação, de prática, né? Então, primeiro falando da educação ambiental, a educação ambiental que reza, inclusive, na política, ela é crítica e emancipatória. Então, partindo desse princípio de uma educação ambiental crítica e emancipatória, ela pode ser adequada ao tema que se quer abordar, desde que traga esse DNA dela, né? Então, para a gestão de recursos hídricos não é diferente. O que traz de especificidade é que, no caso da gestão de recursos hídricos, é importantíssimo que faça consonância com o plano de bacias, que é um instrumento da nossa política de recursos hídricos. Então, a especificidade da educação ambiental para recursos hídricos é a consonância com o plano de bacias. Foi bem por aí mesmo, Ana Lu. Inclusive, eu queria agora que a Renata trouxesse alguns exemplos práticos de aplicação disso, né? Que exemplos de capacitação que atrelam essa temática da água que você pode trazer para a gente, Renata? Antes de entrar nesses exemplos, né, eu vou só complementar um pouco a fala da Ana Lu, que ela situou a educação ambiental dentro da gestão de recursos hídricos, né, porque são duas políticas muito próximas. Por quê? Porque a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela é uma política que parte da premissa da descentralização e da participação, né? Por que eu trouxe isso? Porque é esse o horizonte que vai respaldar as iniciativas de educação ambiental, né? A gente está falando de uma educação ambiental, como ela mencionou, associada ao Plano de Recursos Hídricos, que contribui com a implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e que prepara os diversos atores que atuam nesse tema para a tomada de decisão, para a gente diminuir as assimetrias nessa tomada de decisão. E como esse podcast ele é voltado para o professor, né, o que isso tem a ver com o professor, com a escola? A escola, ela não é uma parte da estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que foi um sistema instituído por essa política, mas esse sistema, ele precisa de outras engrenagens, vamos dizer, para que ele rode, né? A gente está falando de uma política que hoje, diante, né, desse cenário de mudanças climáticas, que foi um dos aspectos que motivaram a implementação da política, a gente percebe que estamos em um contexto onde a demanda pela água ela é cada vez mais crescente, a oferta pela água ela se reduz a cada momento, né? Temos diversos usos relacionados à água, e todos esses setores, eles têm uma perspectiva de expansão. Só que como que a gente fecha essa equação? Né? A gente aumenta a demanda, diminui a oferta, e temos as imprevisibilidades causadas pelos cenários, né? Todos os cenários estudados, todos os estudos, toda a academia, a ciência, ela cada vez mais reforça. Já estamos no contexto de adaptação, e o tema de mudança climática já se chama emergências climáticas, né? Então temos que atuar rápido. E para atuarmos rápido, a gente precisa contar com os diversos atores e com o espaço da escola. Né? A gente não pode apostar toda essa atribuição aos nossos jovens e crianças, mas a gente precisa também desses atores para construir coletivamente essas rápidas respostas. Né? Dito isso, para trazer esse exemplo, acho que o mais importante é a gente trabalhar nas responsabilidades individuais, mas também avançar para as responsabilidades coletivas. Então, quando a gente está falando de uma iniciativa de educação ambiental dentro da escola, né, a gente está querendo dar um passo a mais do que já é feito, que é muito relevante. Se a gente for fazer uma pesquisa no Google, que evidencia o que mais ocorre, qual que é o nosso senso comum, quando a gente vai colocar água na escola, vão aparecer várias informações sobre o Dia Mundial da Água, que normalmente é o momento onde as escolas trabalham esse tema. Mas a gente quer um pouco, assim, isso não vai ser suficiente para esse cenário de urgência, de emergência e de imprevisibilidades. Então, Até, Renata, inclusive, essa questão, que quando a gente fala educação ambiental, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas o que difere a educação ambiental para a gestão de recursos hídricos? E agora você está trazendo até um novo conceito, que é a emergência climática, né? Então, basicamente, o que difere a educação ambiental
tradicional, convencional, da educação ambiental que seria voltada exclusivamente à gestão de recursos hídricos? Eu acho que o que difere é que a gente está falando de uma educação ambiental voltada para a gestão, e nesse caso a gente está falando de gestão de recursos hídricos. Então, o tema da água, ele entra como um tema gerador. A partir da água, a gente consegue fazer uma leitura do território e enxergar todas as complexidades e integração entre as diversas políticas setoriais. Então, já trazendo um exemplo, a gente recentemente lançou um jogo chamado Acauana. Foi um jogo construído a partir da pedagogia da cooperação, e que ele, ao invés de trazer esse peso que existe hoje nos nossos jovens e crianças, quando vai tratar desse tema, que às vezes nos torna impotente, né, porque é um cenário tão catastrófico, que ele pode gerar uma inércia, né? A gente não conseguir visualizar uma responsabilidade individual e coletiva na mudança desse cenário. Então, o que a Cauana faz? Ele traz desafios, né? O jovem, a criança, adora trabalhar a partir de desafios. Então, ele passa a olhar para a problemática, identificar o que existe, né, dentro daquela escola, com a integração para o olhar da comunidade, por isso que a Cauana é interessante, a partir de uma jornada épica, trazendo o processo gamificado, ele começa primeiro identificando qual que é a relação da nossa escola, né? Qual que é o problema que tem relacionado à água. Quando a gente foi testar esse jogo, a gente viu que a partir da água, eles já estavam estudando a questão da merenda escolar, depois eles já foram identificar o que acontece com quem é vegetariano, por que essa oferta não existe, porque tem que ter um mínimo de aluno. Então, você começa a trazer tema da segurança alimentar, da exclusão, né, trazer todo mundo ali para discussão e reflexão, não ficar apenas nas pessoas que têm uma maior facilidade e habilidade em falar. Então, o tema da água, no caso, né, formal, ele passa a ser o tema gerador para a gente entender o território ali da escola, sociedade, e a partir disso promover, né, um processo continuado. Então, trazendo o exemplo da Cauana, eu vou trazer só algumas premissas que são importantes para a aproximação entre essas duas políticas. A primeira é trazer desafios, né, fazer com que o jovem perceba que ele pode fazer diferença nesse cenário que está posto. Segundo, ele precisa ser continuado, né? Não adianta uma empresa chegar lá, vamos fazer um processo de educação ambiental, deixar o material e ir embora. Né? A gente precisa fazer com que esse tema esteja no projeto político-pedagógico, ele seja fomentado por projetos interdisciplinares, envolvendo diversos professores, trazer esses jovens até para a construção desse processo continuado, para que seja divertido. Né? A gente também está trabalhando com outro exemplo, que é a Primavera X, que é uma campanha nacional para o cuidado com a água. E ele tem 4 princípios, né? Tem que ser rápido, tem que ser divertido, tem que ser gratuito, porque é possível fazer muita coisa ali na bacia, trazendo outros parceiros, ainda mais quando é o jovem pedindo, a criança pedindo, e tem que ser fantástico, né? Então, a gente tem que fazer com que a gente enxergue essa realidade, que é fundamental, a gente entender a complexidade do cenário que estamos vivendo hoje, mas, ao mesmo tempo, mostrar para os jovens, as crianças, os professores, diretores, que é possível a gente mudar o rumo dessa história. Os relatórios do IPCC mostram os cenários catastróficos, mas, ao mesmo tempo, ele ainda abre a possibilidade da gente mudar enquanto sociedade. Inclusive, né, eu queria até fazer uma provocação com vocês duas agora. Entrando no caminho, no tema aqui de desafios da educação ambiental, a Ana Lu trouxe o conceito da ciência, de trabalhar a ciência, a Renata já trouxe aí todas as diferenças da educação ambiental tradicional para uma educação ambiental voltada à gestão da água, e a gente fala num momento onde a questão científica é sempre contestada, e também existe uma certa percepção, né, querem taxar a questão ambiental como de um viés de idealismo político, quando na realidade a gente está falando aqui da nossa sobrevivência nesse planeta. Então, eu queria que vocês abordassem quais são os desafios que vocês identificam hoje na educação ambiental, do que está acontecendo hoje, especificamente dentro da área de gestão de recursos hídricos. Acho que a Renata já discorreu sobre muitos deles agora, de pouco, né? Então, e os desafios, trazendo continuidade para essa questão científica da educação ambiental, é um grande desafio também, porque existe, no senso comum, práticas muito pontuais. Então, quando se diz do caráter educador da prática, é sobre isso que quer dizer. Muitas ações, elas se consideram e são educação ambiental, a questão do plantio de árvore, da segregação de resíduo,
enfim, mas também é trazido muito no senso comum uma prática pontual, é feita uma prática pontual, já se falou de educação ambiental. Vamos plantar árvore, vocês podem verificar, principalmente vocês, professores, né, que vão certamente beber desse podcast, né, é essa questão de falar, você trabalha educação ambiental na sua escola? Sim, nós fazemos reciclagem, plantamos árvores, separamos o resíduo, destinamos. Essa prática, ela tem valia, é evidente, mas para que ela tenha um cunho crítico, emancipatório, é preciso ir mais além. Você está plantando uma árvore, aquela espécie é dali, o que essa árvore traz, como que é o processo, o manejo dessa árvore, né? E é muito recorrente, inclusive, que fica a dica para os professores que estão ouvindo, evento de meio ambiente, sair distribuindo muda, doidado. Distribuição de muda, uma ação de educação ambiental, e de repente pode ser espécies invasivas, pode ser inadequada para um passeio urbano, que é muito comum. Então, de tentar buscar fazer uma distribuição de muda, mas com orientação, isso daqui é adequado para uma praça, isso é adequado para passeio urbano, e é muito raro a gente ver esse tipo de orientação com distribuição de muda. Então, é uma distribuição de muda, assim, a esmo, vamos distribuir muda e a pessoa pode plantar. Imagina, quantos problemas que nós temos com a questão urbana, de fiação, enfim. Então, isso tudo, o desafio que eu quero pontuar aqui é justamente isso, trazer o caráter educador da prática, trazer reflexão, aprofundar, tentar entender o porquê de se fazer aquilo, ter um olhar sistêmico, esse é o grande desafio também, porque são olhares, né, muito compartimentados, muito ali, um recorte que se faz de uma determinada situação, e a necessidade de fazer relações com tudo aquilo, porque tudo, ter esse olhar sistêmico também é um grande desafio, acredito eu. Bom, exatamente, né? E essa é a questão da educação ambiental, né? De trazer uma consciência crítica sobre o senso de realidade do qual a pessoa está envolvida. Não é só, obviamente, as práticas são importantes, mas tem essa questão também de despertar esse senso crítico, né, da formação cidadã, né? Inclusive, Renata, o que você acha da questão do acesso à informação hoje, principalmente na questão de gestão da água, né? A gente está falando aqui de educação ambiental. Você considera esse acesso hoje suficiente? Não está? A gente precisa melhorar essa forma de conversar com a sociedade, também dentro das escolas. Como é que você vê o acesso à informação sobre a água hoje? Eu vou só, porque eu acho interessante que a Ana Lúcia, ela trouxe vários conceitos, né, que vocês devem, o professor deve estar pensando assim, nossa, o que eu faço? Como que eu vou fazer essa educação mental crítica, emancipatória, transformadora? Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é que esse é um dos principais desafios, Murilo, na sua primeira pergunta. Como que a gente transforma esses conceitos em prática, né? Não são só vocês que devem estar refletindo. Eu, como, né, gestora aqui da Agência Nacional de Águas, hoje cuidando da parte de comitês, educação ambiental, apoio aos estados, cobrança, entidades delegatárias, os comitês me falam, eu quero fazer educação ambiental de forma crítica, o que eu faço? Me apresente aqui um projeto concreto. E a gente está construindo essa resposta, mas ela não existe. Então, o primeiro desafio é esse. Como que a gente pega essa riqueza de conceitos, que a gente sabe que é dessa forma que a gente vai conseguir transformar um status quo, que dá muito mais trabalho, mas como que a gente transforma isso num projeto na prática, né? Então, acho que essa é uma chamada para que consigamos construir conjuntamente, né? A educação ambiental ela não é uma receita, mas tem alguns passos que a gente pode apresentar para subsidiar a ação de quem está, né, nas diversas instâncias. Aí, indo para a sua pergunta, Murilo, sobre como que existe esse acesso à informação, né? Quem trabalha com educação ambiental há 20 anos, 15 anos, o nosso sonho era que esses temas estivessem no Jornal Nacional, na mídia,
E achávamos que isso estaria resolvido, né? Hoje está. A gente liga um jornal nacional, só fala de meio ambiente, de queimadas, a gente pega vários noticiários, a educação ambiental é essencial, ela é estruturante, ela é necessária. Então, todo mundo acha que é relevante, já é reconhecido, as pessoas sabem que, né, precisamos mudar enquanto sociedade, mas isso não acontece. Então, acho que esse acesso à informação, ele precisa ser aprimorado, para que a gente tenha outros olhares, outras narrativas, que evidenciem o que é essencial de uma ação crítica, de uma conscientização crítica, que é você conseguir enxergar as questões estruturais e as reais causas que nos fizeram a chegar aonde estamos. Né? Aí trazendo aqui só, eu acho que Paulo Freire, ele sempre nos inspira, né? Quando ele vai trabalhar esse conceito de conscientização, ele traz a conscientização ingênua, que é aquela conscientização que a gente enxerga o problema de forma superficial, sem continuar, né, questionar essas causas. Por exemplo, crise hídrica, vamos todo mundo fechar a torneira, fechamos, acabou a crise, voltamos a deixar a torneira aberta. Tem a mágica, que ela também ainda está, né, nesse estágio inicial de leitura da realidade, onde você acha que está posto, né, mudança climática está dada, são forças que fogem do nosso controle. Tem várias pesquisas que evidenciam que os jovens acreditam nas mudanças climáticas, mas não se sentem parte dessa mudança, então é um pouco essa conscientização mágica. E o que a gente quer ir para a crítica, que é fazer com que as pessoas entendam esses fatores estruturais e se enxerguem como parte desse processo, para que elas se engajem como protagonistas dessa situação. Né? Então, acho que a informação, ela entra nisso, nesse aumento de percepção dessa leitura e fomentando esse engajamento, né? Para que a gente entenda tanto conceitos, é importante essa qualificação técnica, você saber o que é gestão, entender de cobrança, de planos, né, o que é essa política, o que é mudanças climáticas, quais são os fatores, o que o desmatamento tem a ver com isso, mas incorporando essa perspectiva cidadã e crítica, que é esse olhar do território, saber quais são as causas estruturais, aspectos sociais, econômicos e ambientais, e qual é a relação disso tudo com o cenário em que vivemos. Não, só aproveitando e pegando um gancho aqui, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que você disse que quando a gente pensa em educação ambiental, a gente quer ir além do 22 de março, né? Porque a galera faz aí o Dia Mundial da Água, como a Ana Lu comentou, tem distribuição de muda. Então, como que a gente pode fazer essa educação ambiental crítica? Não temos a resposta. Esse nosso bate-papo é importante, né? Não temos a resposta, estamos à procura de uma resposta, porque sabemos os benefícios de jovens estarem aí falando e, de fato, implantando o que a educação ambiental tem, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, vocês que vivenciam muito isso, qual que é a diferença entre informar, né, e para esse pessoal, de fato, colocar em prática? Vocês acham que esse gap está muito grande? Porque sabemos, a informação está aí. Como a Renata disse, um dos nossos sonhos era que a água, a educação ambiental, o meio ambiente fosse uma editoria, e hoje nós somos, né? Se a gente pegar aí, estamos em 2024, a grande crise hídrica foi o que colocou a gente aí eu digo assim, o meio ambiente, essa pauta, como editoria, né? Antes pouco se falava, os eventos climáticos extremos estão aí, a gente conversa sobre isso, hoje a gente fala. Só que eu queria que vocês analisassem, falassem um pouco para a gente, quão grande está esse gap? A informação está aí, mas as pessoas absorvem e, de fato, colocam? Porque não temos a resposta concreta, mas aí os jogos com desafios, que a educação ambiental é uma ciência, os jovens adoram ciência, né? E eu queria entender de vocês qual que é essa análise, né? Quão grande está esse gap entre informar e, de fato, suprir essa informação e fazer, porque como a gente chama educação ambiental, a gente cria agentes multiplicadores, né? Eu acho que primeiro tem as facetas da informação e comunicação, né? Porque se informar fosse assim tão efetivo, nós não veríamos pessoas jogando lixo pela janela, né? Assim, a questão campanha da AIDS, por exemplo, como teve. Então, apenas informar é aquela coisa que Paulo Freire também fala, né, da educação bancária, de você ir lá despejar um monte de conteúdo, isso é informação. Agora, você trocar,
comunicar, dialogar, aí já entra na parte da comunicação, né? Então, eu acredito, e como a Renata disse, como nós, né, educadores ambientais, trazemos, não existe receita de bolo para educação ambiental. Porém, existem ingredientes indispensáveis. Existe, e a questão da particularidade, outra máxima que tem ambientalista é pensar global e agir local. Então, esses ingredientes já são ingredientes que já pode começar esse preparo, né, dessa receita. Então, é um cardápio de possibilidades. E aí, no caso, para que a gente possa comunicar no lugar de informar, como nosso público aqui são professores, já é meio caminho andado, porque certamente eles têm já conhecimento de pedagogia, metodologias, então que já é mais aplicável. E como a gente está aqui falando de recursos hídricos, é importante, por exemplo, quem está nos ouvindo aqui, professores, você sabe da existência de um comitê de bacias? Você sabe qual é o comitê de bacias da sua região? Eu acho que esse é um caminho importantíssimo. Eu trabalho numa empresa prestadora de serviço em saneamento, já trabalhei educação ambiental não formal, nós trabalhamos diretamente com escolas, professores, e era muito curioso essa constatação do quão não era sabido, e eu não recrimino isso, porque eu mesma, se não tivesse no setor, não saberia. E se você, não precisa nem ir muito longe, pessoas do setor não sabem que é um comitê de bacias. Então, existe todo um processo de letramento aí que vai muito além, né? Então, essa questão, busquem vocês saber que existe um comitê de bacias. Qual é o comitê de bacias que a sua escola está situada? Então, a partir daí, já traz ingredientes de conseguir fazer esse preparo dessa receita, de conseguir trazer uma comunicação no lugar da informação. Então, só o fato que se não sabe, descubra junto com seus alunos, tente trazer esse exercício. Então, vamos descobrir qual é o comitê, contextualiza. Esse processo pode ser de uma maneira que pode ser todo mundo descobrindo ali em sala de aula, o próprio professor aprendendo, descobrindo, discutindo. Esse é um caminho para a gente trazer discussões, para a gente conseguir fomentar essa criticidade, né, e essa emancipação. Eu acredito, né, não é como diz, não tem receita de bolo, mas eu acredito que esses ingredientes são fundamentais. Que é como justamente a própria educomunicação traz esse conceito, né, do aprender ensinando e do ensinar aprendendo, né? Inclusive, eu queria até saber de vocês, após a pandemia a gente viu esse boom das novas tecnologias, né? Agora a gente tem que usar a tecnologia em sala de aula. Vocês acham que essas novas tecnologias hoje, elas aprimoram a educação ambiental voltada à gestão da água, ou elas também podem causar uma certa desatenção, porque você está competindo ali com a atenção do aluno numa tela, por exemplo? Eu queria ouvir de vocês também um pouquinho sobre o uso de tecnologias em sala de aula, e se vocês acreditam, né, que esse tipo de iniciativa, ela ajuda nesse processo de educação ambiental, ou não, ou tem que saber aí dosar essa questão, e aí entra a figura do professor como esse mediador. O que vocês pensam sobre isso, Renata? Eu acho que a questão da tecnologia já está dada, né? Então, a gente tem que aproveitar o que ela pode nos trazer para acelerar esse processo, né, de emergência, mas ela não pode perder o tempo necessário do processo educativo, né? E um pouco também complementando a primeira pergunta da Ana, por que ainda está distante, né? Ou se está distante? Porque a gente está falando de um processo de mudança cultural. Um processo em que a gente precisa de tempo, né? Porque a gente está querendo mudar a cultura. Primeiro você compreende, mas não quer dizer que você vai mudar a sua prática, por isso que a gente precisa de muitos processos complementares e continuados, né? Isso vai começar às vezes na escola X, na escola Y, mas com o tempo ele vai deixar de ser uma experiência piloto e vai passar a ser a nossa cultura, né? E a Ana Lu trouxe de ingredientes, eu acho muito interessante
fazer essa analogia da comida, né? A gente precisa de bons ingredientes, e a tecnologia pode nos ajudar nisso, né? Como que a gente trabalha a gestão do conhecimento. Tem muita informação na internet, mas ao invés da Ana Lu, da Ana, do Murilo ter todo o esforço para achar um bom vídeo, a gente pode fazer uma seleção prévia e disponibilizar isso para os nossos professores e para os nossos educadores. Porque uma das dificuldades que faz com que a educação ambiental não seja uma realidade dentro da escola é porque às vezes ela é vista como algo a mais, e a gente sabe que nossos professores estão super sobrecarregados. Então a gente tem que, ao invés de dar mais trabalho, a gente tem que apresentar as ferramentas para que esse processo da educação ambiental nos ajude, inclusive, a tirar os alunos da tela. Quando a gente fez o teste do Acauana numa escola aqui em Brasília, uma observação que as professoras fizeram foi: os alunos não pegaram no celular 1 minuto. Por quê? Porque estava mais divertido, eles estavam se sentindo parte, eles se sentiram desafiados, né? Eu sei que, né, existe o vício, existem vários, é um problema sério, né, da nossa sociedade, a gente nem sabe os impactos que as telas, né, que essa questão, né, de certa forma, da tecnologia vai gerar na nossa sociedade, mas para a gente ir contra esse processo, a gente precisa trazer outros elementos, outras atividades, para que a nossa escola seja mais divertida, né? São poucas pessoas que gostam efetivamente, né? Poucos alunos de ir para a escola. Então, se a gente puder aproveitar a educação ambiental, assim, normalmente as soluções daqueles conceitos que foram trazidos, elas estão nessa inteligência coletiva, na simplicidade, muitas das vezes voltar ao que a gente já fazia na época dos nossos avós, na época dos nossos pais. A gente não vai abrir mão da tecnologia, né? Porque a inteligência artificial é uma realidade, mas a gente não pode depender dela, né? A gente precisa usá-la como um elemento a mais e resgatar também o que a gente perdeu, que isso influencia, né, na nossa cultura, na nossa prática enquanto sociedade, que vai influenciar na sociedade que a gente quer construir daqui para frente, né? Eu acho que Talvez o segredo do veneno está na quantidade, né? Não necessariamente. Exatamente. Então, se você souber dosar, não vai, traz benefícios. Se usar demais, aí se torna um veneno também. E a gente já criou essa nova necessidade, né? Então não tem mais como tirar. Mas a gente precisa ter a criatividade de, vamos dizer, construir outros elementos aí que incorporem a educação, né, da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, sem ignorar o fato de que é importante também estarmos todos juntos, nos desafiarmos, estarmos ali, né? Porque quando você fala também inteligência artificial, eu vejo muitos jovens, né? Aqui tô falando, mas enfim, eu vejo aí que eu tenho bastante contato com pessoas, né, conhecidos, filhos de amigas minhas com 14, 15 anos, que eles gostam de conversar via inteligência artificial, entendeu? E trazer essa ideia de estarmos todos juntos, né? O físico é importante, né? E também não deixar de lado, a tecnologia está aí, vamos embora, vamos usar isso de maneira benéfica para todo mundo também, né? Agora, se temos pressa, temos que contar com tudo, né? Com certeza. Eu vou pegar o que a Ana Lu comentou sobre os comitês de bacias e tal, e eu queria que a Ana Lu pudesse falar um pouquinho sobre a interação da política dos comitês de bacia com a política nacional de educação ambiental. Como que essas políticas elas se dialogam e se complementam, Ana Lu? Ana, elas se dialogam na questão de fazer consonância, né? Então, nós temos uma política guarda-chuva ali, a política nacional da educação ambiental, ela traz princípios, ela traz objetivo. Então, dentro desses princípios, desse objetivo da política, na hora de nós fazermos política pública, que é um exercício cidadão até, né? E, inclusive, ali nos comitês, só um parênteses, inclusive agora em agosto foi aprovada a revisão da nossa política de educação ambiental dos comitês PCJ, que é uma política que já existe desde 2004, 2015 oficial, mas em 2004 já se tinha um exercício ali da política de educação ambiental nos comitês. 2015... Agosto de 2024 agora, né? Agosto, lembrando aí, porque nossos professores podem nos ouvir aí muito bem, no ano que vem, né? Só para colocá-los. Isso mesmo, então já foi feita, né? Já foi deliberada agora. Então, o que tem de
onde que conversa, né, que você falou, né, Ana? Onde que está o diálogo da política PCJ com a política nacional? Então, o diálogo está aí na questão dos princípios, na base política, no que representa, no que preconiza o que é educação ambiental. E a especificidade dela, é evidente, está na questão local. É aquela questão que eu falei da máxima, de pensar global e agir local, né? Então, olhar para as questões das nossas bacias. Então, existem programas na política muito específicos, programas que dialogam com as prioridades da bacia hidrográfica, que isso é trazido através do plano de bacias, né, que é o nosso farol, a nossa base ali para tentar nortear as ações de educação ambiental em prol dos recursos hídricos. Então, ela dialoga com a política nesse aspecto das especificidades locais. E o que ela traz de base, de fundamento. Só um detalhe, gente, que eu gostaria muito de trazer, que eu acho importante ser abordado, como a gente está falando de política, é a questão que a política tem, como disse a Renata, uma jovenzinha de 25 anos, embora isso já venha sendo falado em 75, como trouxe o Miriam, ou 72, hein? Eu de data sou péssima, mas é isso. Peraí, deixa eu ver aqui, já Eu vou fiz confirmar. 65. 65. E se você fizer um apanhado histórico, você vê que já tem falando isso antes até. Mas, enfim, eu não vou nem me arriscar a falar data, para não... porque com data é difícil. Mas, então, ela tem 25 anos, essa política de educação ambiental. E a gente ainda discute disciplina da educação ambiental na escola. Nós que participamos, eu acredito que vocês que estão no contexto aí do consórcio, a Renata, então, nem se fala, que participamos de trabalhos, de reflexões, que sobre educação ambiental é muito recorrente essa colocação, que educação ambiental enquanto disciplina. Então, eu estou trazendo isso, luz a isso aqui, pelo seguinte, porque ela vai virar uma falácia se ela virar uma disciplina. Vai virar, assim, terra de ninguém. E isso está na política. A própria política fere educação ambiental enquanto disciplina. Educação ambiental enquanto disciplina fere a política, quer dizer, né? Porque já está falando ali, está sendo preconizado. E por que disso? Por que a importância da transversalidade? Porque se ela virar uma disciplina, ela corre o risco de virar um terreno árido em que, sem desmerecer, mas a gente sabe os processos da rede de educação, assim como era o inglês nas escolas. Então, vai lá uma pessoa formada em biologia que fala algumas palavras, que fala o verbo to be, vai lá e já pronto. Fala o verbo to be já para dar aula de inglês, entendeu? Então, educação ambiental enquanto disciplina corre esse risco de formar plantadores de árvore, com todo respeito, e segregadores de resíduo, porque pode correr esse risco de se tornar uma questão pontual. Então, só para fazer uma interface com a questão do que é a política. Então, se a pessoa for lá ver o DNA da política, que preconiza a nossa política nacional, vai entender que educação ambiental enquanto disciplina já é uma conversa datada, já mudamos, já está na hora, a gente precisa avançar nas discussões e aprofundar, né? Bom, então, como vocês bem lembraram, né, está completando agora, neste ano, 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. E aí, pegando esse gancho da Ana Lu, então, Renata, você acha que está na hora já de atualizar a Política Nacional de Educação Ambiental? E uma segunda pergunta também, né? Quais pontos que você destacaria da Política Nacional hoje que são os destaques para esse mundo contemporâneo que a gente está vivendo de uma emergência climática? A Política Nacional de Educação Ambiental, ela teve uma alteração esse ano também. Ela incorporou a necessidade de se trabalhar mudanças climáticas e biodiversidade, e o interessante foi que foi incorporado enquanto tema, e as manchetes eram assim: agora as escolas são obrigadas a trabalhar com o tema de mudanças climáticas. Ou seja, eu acho que ao invés da gente gastar energia agora para aprimorar a política, a gente precisa fazer com que ela seja implementada, né? Porque até a forma que a mídia abordou é uma forma de quem não conhece a política, porque a política, ela já
coloca como um dever e um direito de todos a educação ambiental, né? O que é difícil. É um direito de todos, é um dever de todos, né? Desde a mídia, instituições públicas, privadas, mas ela não se materializa, né? Nem todo mundo tem tido acesso e nem todos os atores e setores têm ofertado a iniciativa de educação ambiental. E aí é um outro gargalo da própria política, né? A gente tem uma concorrência com várias educações, começam a criar educação para o desenvolvimento sustentável, educação para o clima, educação... E aí se esquece de aproveitar todo o acúmulo obtido pelo campo da educação ambiental, né, em que a gente já avançou na questão conceitual, que eu acho que esse é um diferencial da política, onde ela coloca essa questão da complexidade, né, da transversalidade, falando aqui de escola, como que a gente não faz com que agora é hora de vocês saberem o cuidar do meio ambiente. Não, isso tem que ser uma premissa da escola. Ele tem que ser trabalhado de forma transversal por diversos professores, às vezes por alguns projetos que mobilize, que engaje, que trabalhe com esses princípios, né, de estabelecer diálogo, de promover praxis, e a partir da prática a gente vai aprimorando, né, o nosso conteúdo, e o aluno vai aprendendo de acordo com... Tem que instigar os jovens a quererem cada vez mais se tornarem, né, pessoas mais preocupadas com esses aspectos socioambientais, né? Acho que isso é outro diferencial que a política traz. Ela não consegue separar a questão social da questão ambiental, tanto que se criou, né, esse termo socioambiental. Então, eu acho que a política, ela já cumpriu o seu papel de trazer esse direito e dever de todos, de trabalhar com os diversos temas, de trabalhar com a transversalidade. O que a gente precisa é avançar no como, né, trazer mais ferramentas, elementos para que os comitês de bacias, que já é uma estrutura capilarizada, né, a gente já tem os comitês interestaduais, mais de 240 comitês, praticamente no Brasil inteiro, a região norte que tem, né, uma lacuna maior, mas são muitas pessoas ali olhando para a gestão de recursos hídricos, e dentro desses comitês, que é a atribuição deles, trabalhar com educação ambiental, temos vários educadores. Então, como que a gente, eu vou trazer um exemplo aqui da Primavera X, né, do Renanzinho, ele participou da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, uma semana onde ele viu algumas palestras. Aquele momento, uma pessoa que nunca tinha saído lá da cidade do interior, né, o momento em que ele participou de uma conferência com 1.000 jovens de todo o país, despertou, né, a consciência de que ele pode ser um cozinheiro, né, a gente estava falando de ingredientes, então a gente tem que preparar as pessoas para saberem cozinhar. E disponibilizar os ingredientes. Pode ter certeza que o resultado vai ser muito mais rico do que a gente pode mensurar. Então, o Renanzinho foi lá para a Conferência Nacional, depois a gente fez a Primavera X, ele voltou para o seu território, já foi nos vereadores, já mobilizou o município inteiro, foi parar no Luciano Huck. Né? Então, assim, quem desenhou a conferência não pensou, a gente quer... Muita gente vai falar, qual que é o resultado concreto? Então, a gente precisa ter esses momentos de capacitação, de mobilização, onde as pessoas despertem a sua capacidade de cozinhar. Qualquer pessoa pode cozinhar, né? Mas ele precisa gostar de cozinhar. A gente sabe que a vontade, a paixão, né? Um café, eu sempre falo, você tem o pó, a água e açúcar. Né? Cada um vai fazer... com os mesmos ingredientes, vai sair um resultado diferente. Então, é esse resultado diferente que a gente tem que aproveitar, né, e potencializar. Então, acho que a política a gente não precisa gastar energia hoje para revê-la, lógico que ela sempre pode ser aprimorada, desde o conceito, foi o que foi possível ser feito em 1995, mas a gente precisa agora avançar para a prática, né, a gente não tem mais tempo, esses elementos para que a gente tenha bons ingredientes e cozinheiros preparados e atuantes em todo o território nacional. Vamos então aí preparar cozinheiros da questão ambiental voltada à gestão de recursos hídricos. Exatamente. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio do Água EduCast. E para finalizar, então, eu quero deixar aqui uma provocação para vocês duas. Eu queria que vocês respondessem para a gente, pensando que nós temos agora aqui professores, educadores que estão preparando aulas nesse momento, talvez, quem sabe, preparando aulas sobre a questão da água para ser aplicado com seus alunos amanhã ou na semana que vem.
que dicas que vocês dariam para esse professor que vai trabalhar a questão da água, mas não somente trabalhar o ciclo da água, trabalhar a água no conceito mesmo amplo de participação em comitês de bacias, sobre a questão do gerenciamento de recursos hídricos. Então, antes da gente partir aqui para as despedidas de encerramento, queria que vocês deixassem dicas para os professores que estão preparando, neste momento, uma aula sobre água para ser aplicado com seus alunos. Eu vou deixar uma dica, o Acauana, né? Já deixo a dica mais ampla. Entrem no portal de capacitação da ANA, a gente acabou de lançar um novo portal, que lá vocês vão encontrar curso à distância sobre temas introdutórios, o que é o comitê de bacia, o que é o que faz, e vários outros temas relacionados à gestão. Tem curso específico para professor, para trabalhar com o tema da água. Esse é o primeiro, né, que é esse portal. Lá vocês vão achar o Acauana. O Acauana, ele já traz vários exercícios, vários desafios, ele corresponde a um semestre, e ele pode ser totalmente ser customizado, adaptado, mas ele já traz figuras, os desafios, para você entender o que é uma foz, o que é uma nascente, para você aprofundar o seu conhecimento, elaborar um projeto. Então, são vários desafios que vocês podem escolher, transformar em um ano letivo. Ele foi feito para um semestre. O outro, aproveitando, né, Murilo, que você está no Proficiamb, é a coleção Proficiamb, que ela tem diversos cadernos. Esse aqui que eu estou mostrando é voltado para o ensino médio, que elas consolidou, né, trabalhos de vários mestrandos e deram um passo a mais, né? A gente fez um aditivo ao mestrado, aproveitando, né, no período a BNCC, né, a inserção de itinerários formativos, disciplinas eletivas. A gente sabe que a política pública que, né, se dedicasse mais, teria mais probabilidade de incorporar dentro da escola, por exemplo, educação financeira, o Banco Central, né, fez diversos trabalhos, então a gente avançou nesses materiais. Então é muito precioso, também tem o link no nosso site. E reforçar que a gente oferta, né, a gente tem esses cursos de curta duração, temos cursos remotos, cursos presenciais, e temos os mestrados profissionais. O Proficiamb, ele é feito para professores, nem sempre a gente preenche as vagas, né? Ele é formado, integra uma rede de 9 universidades, então fique atentos também, entre no portal do Proficiamb e não perca essa oportunidade de se tornarem mestres em ciências ambientais, acessando conteúdos mais relacionados à educação ambiental e à gestão de recursos hídricos. Temos o Prof. Água também, para quem queira se aprofundar ainda mais na gestão e regulação de recursos hídricos. É isso aí. Então, ó, tem o Proficiamb, o Prof. Água, tem esses materiais todos no site da ANA, que é o ana.gov.br. Acessa lá os materiais que estão disponíveis no site da ANA, aqui que a Renata bem lembrou. E vamos aí mudar essa consciência sobre a questão da água. E, Ana Lu, que dica... Só um adendo, Renata, esses cursos que você comentou, que a ANA possui, desde de iniciante, que a gente pode dizer, são gratuitos também, né? São gratuitos, é só entrar no nosso Havana, fazer a sua inscrição, e aí vocês já acessam os materiais. Bem lembrado. Então é gratuito e está aí um material a ser disponibilizado pela internet, podendo o professor capacitar até nas horas vagas aí, né? Não precisa ter um tempo específico, né? Já programado para fazer, pode fazer no tempo de cada um. E Ana Lu, que dica que você deixa aí para as nossas professoras e educadores que estão montando o seu plano de aula aí para falar sobre água? Não é só falar de ciclo da água, né? Ratificando o que a Renata falou, que todos podem ser bons cozinheiros, né? E fazendo uma analogia com a questão do educador e educando, que, conforme Paulo Freire, né? Aí tem já os ingredientes à disposição. Então, a Cauana eu experienciei, é maravilhoso, né? Então, tem cursos, tem trilhas de conhecimento na própria ANA, né? E uma pérola que eu acho que eu recomendo muito é o consórcio, o site do consórcio, viu, Murilo? Parabéns para você, André, pela equipe, porque vocês têm tem uma biblioteca lá muito rica. Quer falar, Renata? Pode Não, falar. Desculpa, é só porque Imagina, é entre bom, as experiências de referência estava o Gota d'Água. Eu acabei, né, não falando, bem, porque o Gota d'Água é um exemplo, né? Uma rede que a cada momento ela vai agregando, os professores
eles desenvolvem esse sentimento de pertencimento, de troca, né? Então, o fato de você se sentir parte de uma rede maior, né, se associar a professores que estão interessados com esse tema, você percebe a importância, você se sente mais empoderado a agir e você percebe que tem muito a ser construído e você também acaba tendo acesso a diversos conteúdos, práticas de outras escolas, outros professores, e eu acho que o consórcio PCJ, ele tem essa preocupação, né, de trazer esse processo continuado e integrando, né, diversas modalidades e estratégias para animar esse professor, né, porque acho que a nossa tendência é desanimar. Todo educador já pensou, será que eu estou fazendo a diferença? Será que vale a pena? Eu continuar fazendo. Eu mesmo, quando fui entrar no Ministério do Meio Ambiente, eu falei, não quero mais educação ambiental, já feito um trabalho na escola que era um pré-teste, não, num assentamento que era pré-teste e pós-teste, eu falei, elas responderam certinho só para eu passar, e aí me colocaram na educação ambiental. Eu falei, eu quero trabalhar com árvore, é mais simples. Então, acho que participar dessas redes, né, é muito importante para que a gente não desanime e perceba que vale a pena continuar, né, ficar lá brigando na escola, falando que é importante, o diretor às vezes, né, não dando nenhum valor a isso, mas vale a pena e no final a gente se sente gratificado e alimentado, né, por trabalhar numa perspectiva que influencia numa mudança de realidade, numa transformação, que eu acho que é o desejo de todos nós enquanto ser humano. Pessoal, só lembrando também para quem está ouvindo a gente, que o projeto Gota d'Água é um projeto do consórcio PCJ, né, que faz aniversário agora em 2024, também está ficando velhinho aí, fez 30 anos de consórcio PCJ, eu e consórcio PCJ, gente, 30 anos em 2024, vocês acreditam? Enfim, é um projeto que começou... Oi? Parabéns para os dois. Obrigada. Eles estão mais velhos que a política nacional. Então, né, um projeto que começou há 30 anos ali como Semana da Água, né, que foi expandindo. Hoje o projeto Gota d'Água permite encontros mensais com educadores, encontros que podem ser presenciais, mas agora também, pós-pandemia também, né, o consórcio PCJ ele conseguiu trazer esses educadores para o online, o que faz com que não morra, né? Então, todo mês, todo ano tem um tema que é trabalhado durante os 12 meses do ano, né, com encontros mensais, e no fim do ano a gente tem uma premiação que é muito legal. Murilo, eu nem sei dizer exatamente, mas quantos educadores já foram impactados pelo projeto Gota d'Água, por isso que as meninas estão comentando, que é um projeto muito importante e grande do consórcio PCJ, e para vocês que estão ouvindo aí também, nós temos todas as nossas informações no site do consórcio PCJ, que é www.agua.org.br, e é só para vocês entenderem também, né, para o pessoal que está ouvindo a gente. E lembrar, né, Ana, lembrar também de que as pessoas que estão assistindo, que são de fora da bacia do PCJ, esses encontros online são abertos a todo o público, então se para as todo pessoas... mundo, que é demais, né, tem muitas vezes acaba troca de experiência, que é o que a Renata disse, parece que a pessoa, não estou sozinha aqui nesse mundo não, né, eu quero conversar, e as pessoas é demais, gente, só quem participa que sabe. E juntando aí o grupo formal e não formal, já passaram aí pelo projeto 3 milhões de pessoas em 30 anos. Exatamente. Pessoal, finito? Terminamos esse assunto. Só para concluir a questão sim. Então, tem ingredientes, tem aí um monte. Agora, uma ferramenta indispensável nessa cozinha é participação, né? Então, e as coisas assim, foi uma experiência que eu tive aqui também, em Campinas, trabalhando com escola, que não trazer, tentar dialogar com as práticas que já existem na escola. Você só vai trazendo, acrescentando com tanto elemento aí, tanto material, tanto ingrediente que a gente trouxe, vai trazendo para esse panelaço, para esse panelão, esses ingredientes que a gente trouxe. Então é isso, gente. Pessoal, nós aqui agradecemos nossas convidadas por vocês disponibilizarem esse tempo de estar aqui com a gente. Sei que a vida é muito corrida, mas falar desse tema, né, é muito importante para todos nós, como a gente conversou. Muito obrigada novamente, meninas, por terem participado aqui do
do nosso Água EduCast. E assim encerramos este 4º episódio dessa caminhada que estamos trilhando juntos sobre o uso de podcasts para ensino de temas sobre a gestão da água em sala de aula. Muito obrigado, Ana, pelo seu apoio mais uma vez, e obrigado a você que nos ouve e está acompanhando e seguindo toda essa trilha. Eu que agradeço a oportunidade. No 4º episódio do Água EduCast, você entendeu melhor o papel da educação ambiental e, em especial, como ela interage dentro da temática de gestão dos recursos hídricos. O segredo está na consonância com o conteúdo do Plano de Bacias Hidrográficas da sua região. E aí, você já leu o plano da sua localidade ou até mesmo sabe qual que é o comitê da sua região? É muito importante ter acesso a essas informações para a construção da sua aula sobre a gestão da água. Nossas convidadas para a roda de conversa atentaram ainda sobre a urgência climática e como esse tema não só interage com a gestão de recursos hídricos, mas também na educação ambiental. Elas discutiram ainda os aspectos sociais e de justiça ambiental que as políticas das águas e a educação ambiental trazem para o debate. E assim, estamos chegando ao final de mais uma etapa da trilha formativa sobre podcasts, ensino e gestão dos recursos hídricos em sala de aula. Lembre-se, ainda restam mais 3 episódios pela frente. Ouça todos, leia e assista aos conteúdos complementares presentes no material didático. Eles vão lhe auxiliar a compreender melhor os assuntos debatidos. O Água EduCast é uma produção do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, o ProfCiamb, pela Universidade de São Paulo, em conjunto com o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o consórcio PCJ. Essa iniciativa é resultante da pesquisa de mestrado intitulada Vozerio da Água, o uso de podcasts para ensino e aprendizagem sobre gestão de recursos hídricos, que tem como orientadora a professora Taitiane Carita Bonzanini. A pesquisa, produção e edição desse podcast ficou por minha conta, Murilo Santana. Esse episódio contou com a participação da jornalista Ana Ardito, na apresentação e apoio na montagem da pauta. Participaram também, como entrevistadas, Ana Lúcia Floriano e Renata Maranhão. E por fim, muito obrigado pela sua companhia nesse 4º episódio do Água EduCast. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!